Olá, Deus ilumine a sua vida, a sua família, a sua terça-feira. Nós estamos iniciando o programa Ponto de Luz e eu quero começar já deixando à sua disposição a central telefônica no início do programa. Eu tenho o pastor Jacó comigo, juntamente com pastores. Pastor Jacó, todos aqueles que estão nos assistindo agora, que precisam de ajuda, desabafar, pedir ajuda por eles ou pelos seus familiares, muitos pais que nos assistem, e se desejam pedir oração pelos seus filhos, enfim, o programa, o objetivo principal é ajudar a essa pessoa. Pastor Jacó. Pastor Hilton, você que neste momento está desesperado, e tome cuidado com quem você vai conversar. Você tem aqui homens qualificados, com a psicologia espiritual e com a fé, para orientar essas pessoas. Nosso telefone, Pastor Hilton, é o WhatsApp 011 35 73 35 00 e a nossa linha direta, ele pode ligar agora, o 21 23 32 02. Eles estão aqui para atender as pessoas. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno ao pastor Jacó com nomes de pessoas que estão ligando para a gente, tá bom? Bem, nós vamos começar o programa agora colocando para você o resultado de uma pessoa que recebeu o bem mais precioso que ela pode ter, que é o Espírito Santo. Até porque nessa quarta-feira nós estaremos aqui na grande noite da salvação, buscando o Espírito de Deus, o Espírito da vida, aquele que, sabe, pode preencher o vazio da sua alma. Não é isso que você tanto deseja? Talvez você tenha buscado preencher com coisas, pessoas. Só Deus pode preencher esse vazio. Acompanhe esse testemunho, eu já volto. Eu sempre fui uma criança muito quieta, né? E eu tinha dor de cabeça constantes, que vinham do nada e também iam embora do nada. E eu sempre tinha uma tristeza dentro de mim. A pior fase da minha vida foi na adolescência, quando os meus pais se separaram. Então eu comecei a desenvolver uma depressão muito profunda. Passei a trocar o dia pela noite, eu dormia durante o dia, eu não via a luz do sol. Eu passava o dia inteiro dormindo e à noite, umas 7 horas da noite eu acordava e ficava a noite inteira acordada. Nessa época eu morava com meu pai, mas eu morava sozinha, porque meu pai quase nunca estava em casa. Até que uma noite eu estava assistindo a televisão e quando eu mudei de canal eu vi uma moça falando, um testemunho e era parecido comigo. Aí um pastor convidou para orar com um copo d'água, eu participei daquela oração e na hora eu já senti como se tivesse mudado alguma coisa. Naquele dia eu não fui dormir durante o dia, eu levantei, limpei a casa, fiz comida, lavei a roupa do meu pai. Aí aconteceu de naquela semana eu começar a trabalhar. Mas aí aquela depressão ainda dentro de mim, né? Até que um dia que uma voz começou a falar que era para eu me matar naquele dia. Aí eu lembro, eu sentei na cama e comecei a planejar como fazer aquilo. Eu chorei muito e aquela voz falou que aquele sofrimento ia acabar naquele dia. Aí de repente veio um pensamento muito forte para eu ligar no SOS da igreja, que os pastores ficavam atendendo à noite, né? Que eu assistia, eu sempre ficava assistindo a programação. Aí ficou aquela guerra na minha cabeça entre ou eu me matar ou ligar no SOS. E quando eu vi, eu estava no telefone, eu liguei na central de atendimento da igreja, o pastor atendeu, foi no primeiro toque ele atendeu. Aí o pastor conversou comigo, me orientou, pediu para eu procurar ele no outro dia na igreja sem falta. Foi nesse dia, dessa forma, que eu cheguei na Igreja Universal. Comecei a obedecer o que era falado, aí me batizei nas águas. Aí passaram-se alguns meses e eu ali firme, buscando, sempre estava meditando na palavra, participando das correntes de libertação. Fui curada da depressão, desejo de suicídio, fui curada de dor de cabeça, mas ainda tinha um vazio aqui dentro de mim, precisava ser preenchido. Até que um dia aconteceu, e esse foi o dia mais importante da minha vida, que foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Naquele dia, Deus confirmou dentro de mim que Ele estava comigo. E Ele me mostrou que, apesar da gente ser tão pequeno, não ser merecedor de nada, Ele me amava. E que Ele tinha dado o Filho dele na cruz por mim. Então, naquele dia, eu senti uma alegria tão grande, preencheu aquele vazio. Uma paz que não tem como explicar, não dá para explicar.
Foi o dia mais feliz da minha vida e eu passei a entender que o principal é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu passei a entender que as conquistas do dia a dia, carro, casa, família, profissão, isso tudo vai passar. Isso tudo passa. Que o principal, que a gente tem que priorizar é o Espírito Santo. Porque quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ele está dentro de você, você tem uma paz tão grande, você pode passar por lutas, provações, guerras, mas aquela paz, ela está dentro de você. E as coisas vão se resolvendo de uma forma natural e você continua com aquela paz. E hoje, eu sou casada, meu marido é uma pessoa maravilhosa, meu lar é um cantinho do céu, é um lugar abençoado, de paz, eu sou muito realizada na minha profissão, tenho saúde, enfim, o Espírito Santo, ele completa a vida da gente, né? Ele vem e ele cuida da gente de uma maneira maravilhosa. Bom, e agora eu quero falar da importância da central de atendimento da Igreja Universal, porque no dia que eu precisei de ajuda, quando eu estava pensando em me matar, que eu liguei naquele lugar, recebi um atendimento, eu recebi ali, é como se eu tivesse entrado no pronto-socorro. Se você está aí, se você está pensando em cometer suicídio, se você está triste, depressivo, achando que a sua vida não tem jeito, ligue que você vai receber um atendimento, você vai receber uma direção que vai mudar a sua vida, porque esse atendimento ele vai além do telefone, porque é só através do poder de Deus que a sua vida de fato pode ser transformada. Orvalho. Um fenômeno físico que cuida da natureza à noite, enquanto dormimos. Ele faz uma saudável faxina nas plantas, limpando e refrescando suas delicadas folhas para o novo dia que virá pela manhã. O Espírito Santo tem um papel semelhante, mas bem mais completo e eficaz. Ele é um fenômeno espiritual que nos limpa e conduz em meio a um mundo infernal, que todos os dias, implacavelmente, busca contaminar a mente humana. O Espírito Santo nos limpa de todo o mal de que somos alvo. E durante a noite, nos renova com o frescor de um sono suave e nos prepara para um novo dia, cheio de desafios. Se você quer esse orvalho espiritual, participe do estudo que vai te iluminar sobre o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às 19 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todos os templos da Universal. Eu deixo convite para você para essa grande noite da salvação aqui na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo, nesta quarta-feira. Traga sua Bíblia, quarta-feira é dia de meditarmos também na Palavra de Deus. E você pode seguir ligando para a gente, o pastor Jacó tem nomes de pessoas ligando, eu gostaria que depois o senhor desse o endereço de onde o senhor estará também nessa quarta. Todo mundo conhece o UPA, a unidade de pronto atendimento que atende as pessoas feridas aqui, é o UPA espiritual. Elas podem ligar agora para o pronto atendimento através do 21 23 3202. A Tatiana, ela diz o seguinte, pastor Wilton: quero uma direção de Deus, tenho andado perdida, ansiosa, angustiada, há um vazio constante dentro de mim. Vou estar nessa quarta-feira às 19 horas. Ela entrou aqui em contato através do SOS Espiritual. Nós estaremos ali, pastor Wilton, na Avenida Ramos Ferreira, 2127, ali no Praça 14. Como sempre, nós, na Igreja Universal, usamos a arma principal, que é a Palavra de Deus, nessa quarta-feira, na noite da salvação. Você pode participar ali, então, na Praça 14, com o pastor Jacó, a equipe estará para te receber, ou aqui na Constantino Neri, 1515, no bairro
São Geraldo. Bem, daqui a pouco, um momento de oração, deixe o copo com água preparado. Eu quero dar sequência ao programa, lembrando que nessa sexta-feira, aqui no Templo Maior, nós daremos início a esse propósito, às 7 sextas-feiras do banho do descarrego, com essas 7 águas consagradas. A sua parte é o seguinte, além da sua fé, usar a sua fé, estar conosco nessa sexta-feira, aqui no Templo Maior, às 19 horas, vamos formar aquele corredor, aquele caminho de libertação, e eu quero que você traga uma garrafa com água, por favor. Não esqueça, algo simples. Uma garrafinha de água como essa, você vai trazê-la nessa sexta-feira, o dia todo nós estaremos aqui para te receber, 6 da manhã, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, às 15, às 17, 19 horas, nós vamos consagrar essa água a Deus, apresentar a Deus. De maneira que, quando você derrame sobre a sua cabeça, na sua casa, haja verdadeiramente um descarrego na sua vida. Acompanhe essa matéria que fala dessa batalha, dessa luta espiritual que existe e a importância de buscar a libertação. Terror noturno, angústia, desespero. O que fazer quando não há paz dentro da nossa própria casa? Para muitos, ver vultos durante a noite pode ser atribuída a noites mal dormidas ou até mesmo à própria imaginação. No entanto, para outros, esses acontecimentos começam a fazer parte de uma rotina angustiante, marcada por medo, insônia e terror noturno. Meu nome é Eduarda, minha vida antes de conhecer o Senhor Jesus, ela foi completamente destruída. Assim que eu nasci, eu fui apresentada aos encostos, né? Durante a infância, eu sofri abuso de familiares. Quando eu completei 13 anos, eu comecei a me prostituir, tanto com homens quanto com mulheres. Eu me autolesionava, tive depressão durante 6 anos, fazia tratamento psicológico, só que em vez de melhorar, eu só piorava, né? Fui diagnosticada com síndrome do pânico, tive transtorno de ansiedade até que eu tentei o suicídio. Meu nome é Amanda e antes de eu chegar na igreja, eu tinha depressão, complexos de inferioridade, onde vinha vozes na minha cabeça dizendo que eu não era nada, que eu não prestava, que eu era um lixo. Tive medo do futuro também, tive ansiedade e ouvia vultos, ouvia vozes direto e eu mal conseguia dormir à noite. Entre a depressão, angústia e vontade de morrer, ocorreu o inesperado que mudaria toda a sua trajetória. Cheguei na igreja através de um convite de uma amiga, né, numa sexta-feira. Passei pelo processo de libertação. Me batizei nas águas. Depois eu tive o interesse de receber o Espírito Santo através de uma palavra, que conhecereis a verdade vos libertará. Que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Estava buscando o Espírito Santo e eu tinha levado uma jovem e eu ainda não entendia aquele amor que eles falavam que eles tinham pelas almas. E durante a busca, eu recebi aquela paz, aquela certeza que o Espírito Santo estava ali. Quando eu olhei para ela, eu entendi, né, o amor que eles tanto falam que tem pelas almas. A Eduarda hoje, ela é feliz, ela é completa, ela não tem mais aquele vazio. Eu não preciso mais me machucar, eu não preciso mais de pessoas, de coisas para ser feliz, porque o Senhor Jesus, ele me completa. Por mais que do lado de fora as coisas não estejam perfeitas, mas dentro eu tenho paz, tenho certeza que tudo ficará bem no final. Venci os traumas, a depressão, aquela angústia, né, a síndrome do pânico, e hoje eu sou feliz. O Espírito Santo para mim é tudo, ele me completa, eu não preciso mais me machucar, não preciso de coisas, de pessoas. Mesmo que a gente não seja perfeito, a gente tem aquelas paz, aquela certeza de que tudo ficará bem. Eu comecei a vir nas sextas-feiras, eu me arrependi, me batizei nas águas. E nisso que eu me batizei nas águas, eu busquei o Espírito Santo com toda a força. E estava na época do jejum de Daniel, quando foi o penúltimo dia do jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo. E é algo que é inexplicável, porque é uma alegria que eu tanto buscava na depressão, buscava no relacionamento que eu tava, eu buscava ser feliz, mas eu nunca encontrei realmente essa felicidade que eu encontrei hoje no Espírito Santo. E hoje eu posso dizer que eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais vontade de morrer, de me suicidar. Eu não preciso mais disso. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada pela alegria que é o Espírito Santo.
Participe nesta sexta-feira, especialmente às 19 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Muito bem, nós estamos na reunião das 19 horas, na sexta-feira, e toda sexta-feira nós estaremos formando um corredor, um caminho de libertação. Como diz a palavra de Deus no livro de Isaías, você vai acompanhar esse versículo comigo, Isaías 35:8, ali haverá um caminho, e esse caminho se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele. Bem, diante dessa promessa, eu quero convidar você, católico, evangélico, espírita, você afastado da Igreja Universal, tenha você uma religião ou não, a sua vida está trancada, caminhos trancados, você se sente espiritualmente falando amarrado de mãos e pés, a sua vida não avança, você dá um passo, 2 passos para frente e 10 passos para trás, e você precisa de ajuda, está? Você se sente invejado, quer a nossa ajuda? Nessa próxima sexta-feira, venha passar pelo corredor, o caminho preparado, o caminho santo, onde nós vamos determinar a sua libertação. Aqui no Templo Maior, nós deixamos para você agora o endereço que está à sua disposição. Nós temos reuniões o dia todo, 6 horas da manhã, 7 da manhã, às 10 horas da manhã. Você pode estar também ao meio-dia, às 15 horas. Você pode participar às 17 horas, principalmente às 19 horas, aqui no nosso Templo Maior. Você é o nosso convidado. Até lá. Nessa sexta-feira, então, passando pelo caminho de libertação, nós estaremos aqui no Templo Maior, o dia todo, o corredor, como você viu, formado na reunião das 19 horas. Você vai trazer a garrafinha com água, nós estaremos consagrando essa água a Deus, todos podem trazer, e nós temos dito o banho do descarrego. Você vai trazer essa garrafinha, eu vou colocar para você na tela cheia o significado dessa palavra descarrego. Olha a importância espiritual de você lutar pela sua libertação. Significa o ato de descarregar, retirar uma carga. É isso espiritualmente que vamos fazer. A prática de purificação para remover as energias negativas que estão na sua vida já no início desse ano. Espíritos obsessores ou influências malignas. Quer dizer, esse é o propósito desse que nós vamos começar sexta-feira agora, das 7 sextas-feiras, do banho do descarrego aqui no Templo Maior. Vamos lá na central telefônica. Pastor Jacó, eu queria que o senhor lesse nomes, por favor, e esse propósito de libertação que estaremos realizando aqui no Templo Maior, o senhor também estará realizando, consagrando a água ali na Praça 14. Talvez a pessoa não saiba o significado de ter essa água na mão. A água é o que diz a palavra. Vós já estás limpo pela palavra. A água representa a palavra de Deus e o próprio Espírito Santo que a pessoa vai estar recebendo, trazendo essa garrafinha nessa sexta-feira e recebendo a libertação. O Jefferson, ele diz o seguinte, pastor, diz assim, eu sofro com vícios e eu vou fazer de tudo porque tenho muitos empecilhos na minha vida. Nessa sexta-feira, às 19 horas. Eu estarei nessa mesma prática de fé na Avenida Ramos Ferreira, 2127, em todos os horários, especialmente às 19 horas, pastor Hilton. Você pode participar ali na Praça 14 com o pastor Jacó, em uma igreja universal, ou aqui no Templo Maior, trazendo a garrafinha com água. Nós vamos consagrá-la para um verdadeiro descarrego. Acompanhe esse testemunho e já volto. O que você pode dividir com a gente? Eu era da igreja, eu vim para a igreja muito pequena e fiquei 7 anos afastada. E quando eu saí da igreja, eu me envolvi com mulheres, drogas, prostituição, eu bebia muito. A gente falava que eu não fumava cigarro, eu cheirava cigarro. Onde eu ia, eu comecei a me envolver com pessoas da internet. E eu fui conhecendo pessoas e eu me tornei uma pessoa andarilha, porque eu conheci 17 estados brasileiros. Fui para todo tipo de lugar, porque eu procurava nas coisas, nas pessoas, aquilo que eu não tinha em casa. Você tinha um vazio e você buscava preencher esse vazio em lugares ou com pessoas? Sim, senhor. E eu fui indo. Aonde dava para eu ir, eu estava. Eu não tinha paradeiro. Até que eu fui parar em outro estado, na casa de pessoas que eu não conhecia.
e eu vi meu fundo do poço, porque eu só bebia, eu bebia todo dia. Não, eu falava assim, não, eu não sou viciada, mas eu também não ficava sem beber. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, e se eu pudesse fumar maconha, eu fumava todo dia, em casa, na rua, onde eu estava, porque é normal, né? A gente considerava normal, porque era um hábito já. A minha mãe falou assim, até quando você vai procurar nas coisas, nas pessoas, aquilo que você só vai encontrar em Deus? Quem falou? A minha mãe. Tá vendo? A boca dela foi a boca de quem? De Deus falando com ela. Aquilo entrou em você, né? Aquela palavra. Sim. Um jovem foi lá na casa que eu estava e ele levou uma Bíblia. Aí eu perguntei para ele se eu podia ver a Bíblia dele. Ele falou, pode. Só que eu não entendia nada. Eu li uma palavra e aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu tive uma discussão no meu trabalho, uma discussão que envolvia outras pessoas que não tinha nada a ver. Aí eu falei assim, eu vou sair por aí para andar. Saí para andar aqui em Campo Grande, a primeira noite, e quando eu vi, eu estava dentro da igreja. E ele falou assim, você que está aí nesse lugar e você está morto, espiritualmente falando, vem até aqui. E eu vim. Aquela palavra entrou em mim e me transformou. E desde então eu voltei. Como é que está você hoje, nesse 1 ano que você retornou? A minha vida está transformada. Eu não tinha casa, eu morava em todos os lugares, então eu morava um pouco na casa de um amigo, na casa de algum conhecido, dos meus avós. Hoje eu tenho casa, eu tenho minha casa, eu tenho trabalho, faz 1 ano que eu estou no trabalho. Eu tenho amigos, me aproximei da minha família totalmente, porque quando você é andarilho, você não tem família. Então, Deus, Ele me trouxe tudo aquilo que eu não tinha. E Ele me deu amor. Sim. Preencheu, né, o vazio. Sim, senhor. Mudou sua vida. A mudança foi de dentro para fora. Foi, porque quem me conheceu lá fora, hoje me vendo aqui, fala que eu não sou mais aquela garota. Então, a minha vida mudou totalmente. Hoje você tem o Espírito Santo. Sim, senhor. Você não está na igreja só pela prosperidade. A sua maior riqueza hoje não é o dinheiro em si, mas é o Espírito Santo. Não é, porque o dinheiro, o dinheiro acaba. E sempre você está conquistando mais. Então, não é tudo. E hoje tenho algo que eu não tinha, que é paz, que é alegria, que é poder fazer aquilo que realmente Deus quer que eu faça, que é viver um propósito dele. Acabamos de recolher a água aqui das cataratas de Foz do Iguaçu para esse propósito que vai iniciar dia 9 de janeiro, às 7 sextas-feiras, do banho de descarrego com as 7 águas consagradas. E a primeira água vai ser essa recolhida das cataratas de Foz, para que simbolize força e energia. Nessa sexta-feira, como você pode ver, nós vamos receber essa água das cataratas do Iguaçu, representando força e energia. Nós vamos colocar um pouquinho na sua garrafa com água e nós vamos consagrá-la, tá bom? Falando sobre a água, eu queria que você preparasse seu copo com água agora, eu vou preparar o meu. Nós vamos unir a nossa fé agora. É momento de oração, o pastor João Luiz hoje vai estar conosco aqui no estúdio, realizando a oração, abençoando você, a sua casa e a sua família. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, estamos aqui, meu Senhor, nesta oração, a orar em favor dos aflitos, dos desesperados. Oração, meu Deus, em favor daqueles que estão nos hospitais, nas ruas, que se encontram em casa, meu Deus, acamado, triste, decepcionado pelo que ouviu ou pelo aquilo que viu.
Senhor, esta pessoa que o coração dela está sobrecarregado de raiva, de ódio, de mágoas. Essa pessoa, meu Deus, que se encontra abatida, com a alma dolorida e não tem remédio para passar essa dor. O único remédio que pode passar essa dor, meu Deus, é o Senhor entrando na alma dela e curando, trazendo, meu Deus, a cura da alma, do espírito, do corpo, da carne. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor está vivo, meu Pai. E aonde a mão humana não pode agir, as Tuas mãos agem poderosamente, trazendo à existência o que não existe. Aí onde você está, seja curado, seja livre, livre dessa opressão, livre desses pensamentos, livre dessa enfermidade, seja agora livre, tenha agora a sua vida restaurada, seja livre dos vícios, das drogas. Agora, a mão do nosso Senhor Jesus levanta você desse chão, dessa cama e te faz forte. Senhor, quando essa pessoa beber desta água, ela beba do Teu Espírito, e ela seja o próximo testemunho a ser contado aqui dentro do programa. E você que crê nisto, diga amém e graças a Deus, beba do seu copo com água. Graças a Deus. Que Deus abençoe o pastor João Luiz e a todos que participaram conosco dessa oração. Bem, falamos da quarta-feira, de você buscar uma igreja universal próxima a você. Vamos meditar na palavra de Deus. Falamos da sexta-feira, dando início ao propósito do banho do descarrego. Não esqueça da sua garrafinha, mas estamos aí também em contagem regressiva a este domingo. O grande clamor que realizamos em prol das famílias todos os domingos, no início do ano. Nós estamos vivendo aquele propósito dos 40 dias meditando na palavra de Deus. É importante que você que pegou ali um marcador de Bíblia, você medite todos os dias na palavra de Deus. E neste domingo nós estaremos juntos participando da Santa Ceia do Senhor. Domingo agora, às 9h30 da manhã, pedacinho de pão que representará o corpo e o suco de uva, o sangue do nosso Senhor Jesus. No início do ano, você buscando fortalecimento espiritual, se você está afastado em uma Santa Ceia como essa, você tem a oportunidade de voltar, tá bom? Deus abençoe você, a sua família e até logo mais. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto perdão, comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com o nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo, às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo.